Você se sente constantemente cansado, mesmo após uma noite de sono? Luta para encontrar vigor para as tarefas do dia a dia e, mais ainda, para as coisas de Deus? Se a sua bateria espiritual parece estar sempre no vermelho, saiba que você não é o único. Muitos cristãos, talvez a maioria em certos momentos, experimentam um esgotamento que vai além do físico. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma fonte de energia inesgotável à sua disposição? Uma força que pode revitalizar sua alma e seu espírito. E se os hábitos que você nem percebe estão, na verdade, sabotando essa força vital? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na questão da energia espiritual. Não falaremos de truques motivacionais passageiros, mas sim de como devolver sua energia para Deus, identificando 3 hábitos inimigos que drenam sua força espiritual. Se você deseja fugir desse ciclo de esgotamento e se reconectar com a vitalidade divina, fique comigo. Assista até o final, pois o que vamos compartilhar pode ser o divisor de águas que você tanto busca. E se esta mensagem já ressoa em seu coração, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo transformador e compartilhar com quem você sabe que também precisa dessa palavra de fortalecimento. Vamos juntos nessa jornada. É crucial entendermos o que realmente é essa energia espiritual. Frequentemente, confundimos a força que vem de Deus com simples entusiasmo ou com técnicas de autoajuda. Mas a palavra de Deus nos revela algo muito mais profundo. A Bíblia fala sobre uma força interior, uma energia divina que não se origina em nós, mas no próprio Deus operando em nós. Como Paulo orava pelos Efésios, para que fossem corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. E reconhecia que o poder de Deus opera em nós muito além do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. É o poder dele, e não o nosso, que nos capacita. Colossenses 1:29. Então, por que tantos se sentem esgotados? Muitas vezes, ocorre um verdadeiro curto-circuito espiritual. A negligência da presença de Deus em nosso dia a dia e o pecado não confessado e não tratado criam barreiras, interrompendo o fluxo da sua força em nós. Isaías 59, versículos 1 e 2, é dolorosamente claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para que esse fluxo seja restaurado, é preciso se aproximar de Deus e resistir às tentações, como nos orienta Tiago 4, versículos 7 e 8. Outro grande engano que nos leva ao esgotamento é a miragem da autossuficiência. Tentamos viver a jornada cristã com nossa bateria humana, confiando em nossas próprias forças, inteligência ou disciplina. Mas Jesus foi categórico em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. É um alívio imenso quando finalmente entendemos que não precisamos ser autossuficientes. Em nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, como Paulo aprendeu e registrou em 2 Coríntios, de 12, versículos 9 e 10. Conectar-se à fonte eterna é aceitar sua suficiência em nossa insuficiência. Vemos um exemplo clássico de esgotamento espiritual e da restauração divina na história de Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Após uma grande vitória, Elias fugiu sentindo-se sozinho, exausto e deprimido, a ponto de pedir a morte debaixo de um zimbro. Mas Deus não o repreendeu. Ele o sustentou com alimento, permitiu que descansasse e depois falou com ele num sussurro suave, restaurando sua força e redirecionando seu ministério. Essa passagem nos mostra que Deus compreende nosso esgotamento e tem o toque revitalizador de que precisamos, mesmo nos momentos mais sombrios. Agora que compreendemos que nossa verdadeira energia vem de Deus, precisamos estar atentos aos ladrões silenciosos da alma, hábitos sutis que muitas vezes, sem percebermos, sabotam nossa força e abrem brechas para o inimigo agir. Ele se deleita em nos ver fracos e esgotados. Vamos identificar 3 desses inimigos hoje.
O primeiro hábito inimigo que drena nossa vitalidade é a tirania da ruminação mental negativa e o veneno da murmuração crônica. Sabe aquela tendência de repassar incessantemente pensamentos ansiosos, autocríticos ou de reclamação sobre pessoas e circunstâncias? A Bíblia nos adverte em Filipenses 2,14 a fazer tudo sem murmurações nem contendas. Quando permitimos que essa negatividade domine nossa mente, ela extingue a alegria, apaga nossa sensibilidade ao Espírito Santo e nos rouba a paz. Em contraste, somos chamados à disciplina da gratidão radical, como nos ensina 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, que a renovar nossa mente, conforme Romanos 12,2, focando no que é bom e edificante. Curiosamente, até mesmo estudos seculares apontam como o estresse crônico, frequentemente alimentado por essa ruminação, afeta negativamente nosso corpo e mente, o que só reforça a profunda sabedoria bíblica de buscar a paz de Deus e cultivar pensamentos que elevam, como nos orienta Filipenses 4, versículos 6 a 8. O segundo inimigo exposto é o consumo passivo de entulho digital e a consequente anemia espiritual. Vivemos imersos em um oceano de informações e entretenimento. No entanto, uma dieta mental desregrada, com excesso de redes sociais repletas de superficialidades, notícias que só geram ansiedade ou entretenimento fútil que não agrega valor, pode diminuir drasticamente nosso apetite pela palavra viva de Deus. O Salmo 101, versículo 3, expressa uma decisão sábia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Se alimentamos nossa mente predominantemente com o que é vão, não é de surpreender que nosso discernimento espiritual enfraqueça e nossa fome pelas verdades eternas diminua. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que tem sido o seu principal alimento mental? Por fim, o terceiro hábito inimigo identificado é a escravidão à aprovação humana e o medo paralisante da rejeição. A busca incessante por validação externa, o temor constante do que os outros vão pensar ou dizer, é uma armadilha poderosa. O apóstolo Paulo foi muito claro em Gálatas 1,10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Provérbios 29:25 também nos alerta. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quando nossa principal preocupação é agradar pessoas, nossa lealdade a Deus é comprometida. Nossa ousadia para viver e proclamar sua verdade é minada, e uma imensa quantidade de energia que deveria ser dedicada ao reino é dissipada em preocupações e ansiedades. É crucial entender que por trás desses hábitos drenantes está a mão invisível do adversário. O inimigo de nossas almas se deleita em nos ver presos a esses padrões. Ele explora essas brechas para nos manter fracos, desanimados e, consequentemente, infrutíferos no serviço a Deus. Como nos alerta 1 Pedro 5,8, precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Reconhecer esses hábitos é o primeiro passo para fechar as portas que ele usa para nos atacar. Identificar os ladrões da nossa energia espiritual é fundamental, mas não podemos parar por aí. Deus nos chama a uma vida de vitalidade e poder nele. Portanto, agora, vamos focar em estratégias bíblicas poderosas para selar esses vazamentos de energia, nos reabastecer diretamente na fonte e manifestar a força de Deus em nosso cotidiano. É hora de reivindicar a vitalidade que Cristo conquistou para nós. O primeiro passo prático é promover um verdadeiro detox da alma e da agenda. Assim como Jesus purificou o templo, expulsando o que não pertencia à casa de seu pai, João 2:13-17, precisamos ser intencionais em identificar e eliminar as fontes de dreno espiritual em nossas vidas. Isso pode significar reavaliar nossos compromissos, cortar relacionamentos que constantemente nos puxam para baixo espiritualmente ou limitar drasticamente o tempo gasto
com atividades que apenas consomem nossa energia sem edificar. Pergunte-se honestamente: o que em minha vida está ocupando o espaço que deveria ser de Deus e da sua paz? Seja corajoso para tomar decisões decisivas, mesmo que desconfortáveis a princípio. Em seguida, é vital aprender a recarregar na estação certa. Não podemos dar o que não temos. O poder transformador vem ao priorizarmos disciplinas espirituais, chave que nos conectam diretamente à força de Deus. Estamos falando de uma oração fervorosa e específica, onde derramamos nosso coração e buscamos sua face, do jejum estratégico, que nos ajuda a disciplinar a carne e aguçar nosso espírito, da adoração profunda, que eleva nossa alma acima das circunstâncias, e crucialmente da imersão contínua e faminta na palavra de Deus. É como Isaías 40, versículos 29 a 31, nos promete. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor dos fracos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas disciplinas não são fardos, mas canais da graça e do poder divinos. Descobrimos também a maravilhosa dinâmica da retroalimentação divina. Pode parecer paradoxal, mas a comunhão significativa com outros crentes e o ato de servir ao próximo, em vez de nos esgotar, frequentemente reabastecem nossa própria energia espiritual. Hebreus 10, versículos 24 e 25, nos exorta a considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando nossa congregação. E Jesus mesmo ensinou que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Quando nos doamos em amor, seguindo o exemplo de Cristo, experimentamos uma alegria e um renovo que vem diretamente do Espírito Santo, como Paulo descreve em 2 Coríntios 9, ao falar da generosidade que resulta em ações de graças a Deus. Finalmente, para uma vitalidade duradoura, precisamos fortalecer as muralhas interiores, desenvolvendo um estilo de vida de vigilância espiritual e sabedoria prática. Isso envolve cultivar o hábito de usar a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, versículos 10 a 18. Não se trata de um ritual, mas de uma postura diária de nos revestirmos da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus, sustentados pela oração. Essa armadura nos protege dos ataques do inimigo e nos mantém firmes, protegendo e cultivando a força que Deus nos dá a longo prazo. É um compromisso diário de viver consciente da presença de Deus e dos seus princípios. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas espero sinceramente que seja o começo de uma nova fase em sua caminhada. Uma fase de energia espiritual renovada e abundante, diretamente da fonte que é Deus. Revisitamos juntos a verdadeira natureza da energia espiritual. Não uma autoajuda passageira, mas o poder do Espírito Santo operando em nós. Desmascaramos 3 hábitos inimigos que secretamente minam essa força: a ruminação negativa e a murmuração, o consumo passivo de entulho digital e a escravidão à aprovação humana. E mais importante, descobrimos estratégias bíblicas poderosas para selar esses vazamentos, nos reabastecer na fonte e manifestar a força de Deus em nosso dia a dia através do detox da alma, da priorização das disciplinas espirituais, da dinâmica da comunhão e do serviço, e do fortalecimento das nossas muralhas interiores com a armadura de Deus. Então, como você pode começar a devolver sua energia para Deus hoje mesmo? Decida agora. Faça um compromisso sincero de romper com pelo menos um dos hábitos inimigos que identificamos e que mais tem afetado você. Seja específico. Escolha uma disciplina. Comece ou reforce uma disciplina espiritual chave nesta semana. Pode ser dedicar 15 minutos à oração focada pela manhã, ler um capítulo da Bíblia com atenção antes de dormir, ou jejuar de uma refeição ou de redes sociais por um período. Sirva alguém. Procure uma oportunidade, por menor que seja, de servir a alguém esta semana sem esperar nada em troca. Observe como isso afeta sua própria disposição e energia. Busque ajuda e comunhão. Não lute sozinho. Compartilhe suas lutas e seus desejos de mudança
com um irmão ou irmã madura na fé. A caminhada fica mais leve quando compartilhada. Lembre-se, a vontade de Deus não é que você viva esgotado e arrastando-se pela vida. Ele deseja que você transborde da sua força, do seu vigor, da sua alegria. A energia divina está disponível. Não se contente com menos. Tome posse da vitalidade que ele oferece. Qual desses hábitos inimigos você se compromete a abandonar hoje? E qual estratégia para se reabastecer você vai priorizar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua decisão pode inspirar outros. E se este vídeo trouxe luz e direção para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com todos que precisam ouvir esta mensagem e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece sua fé. Que a força inesgotável de Deus revitalize cada área da sua vida, capacitando você a viver plenamente o chamado dele.